Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio se reúne agora com todos vocês novamente neste dia 4 de maio, quarta-feira, 4 de maio de 2022, agradecendo a todos os irmãos que em companhia se fazem inscritos desde o início e todos os novos inscritos que me conhecem também possibilitam a sua inscrição. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu peço aos irmãos que utilizem desses recursos para dar grande voz também e ajudar o irmão Danilo Sérgio neste grande canal que já ultrapassa suas 11.600 pessoas, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, em espiritualidade e comunhão com cada um de vocês. Eu venho todos os dias e passo essas notícias, esperando que tenha sentido, que chegamos a uma grande compreensão desses assuntos. E eu agradeço sempre por toda essa grande quantidade de pessoas que apoiam o conteúdo e que de alguma forma ajuda também, até mesmo nos links que eu deixo na descrição, nos botões que utilizam do meu canal, e que Deus abençoe a todos, né? Como sempre. Meus amigos, eu gostaria de compartilhar, quero agradecer também por hora todas as mensagens de compaixão pela minha perca e dizer que diante de uma última conversa e compreensão também eu continuo enviando luz, né, a quem já partiu, pois não carece do nosso sentimento de angústia nem de tristeza. Esses sentimentos são sentimentos físicos e não celestiais, então nós temos que emanar luz, né, e prezar pelo seu bom sentido celestial a partir de sua vivência em espírito, né? Então eu agradeço as mensagens, as palavras prostradas em meu canal, através dos comentários, as pessoas que se compadecem pela perca, né, também, que passaram por isso recentemente, ou ainda não, ou já. Todo mundo tem uma experiência e tem uma palavra de conforto a dar a cada um de nós, não é mesmo? Meus amigos, diante de notícias e situações que exemplificam e também tornam cada vez mais transparente o assunto do RVGCR, eu gostaria de trazer aqui à tona algumas informações das mais atuais que eu pude colher para essa tarde e gostaria muito de compartilhar com os amigos. Vamos lá? Essa última semana, que terminou em abril, foi repleta de expectativas e conversas sobre o início iminente do GCR-RV. Alguns desses fornecedores da inteligência forneceram datas, horários, locais exatos e instruções explícitas sobre como lidar com este evento. Acenderam uma fogueira de expectativas, um verdadeiro inferno. De repente, algumas dessas pessoas foram milagrosamente promovidas. Sem citar nomes, algumas dessas pessoas afirmaram até por cima do chefe de comitê de resgate. Outros afirmam ser responsáveis pela movimentação de todos os fundos, ou responsáveis pelas contas globais de garantia. O que me pega é, depois de fazer essas alegações, como eles se recuam dessas declarações quando nada acontece, como eles disseram que aconteceria. Aqueles de nós que estiveram envolvidos neste evento por qualquer período de tempo viveram esses incêndios literalmente centenas de vezes. Como é que quando essas expectativas plantadas de datas e horários não acontecem, o que foi dito nas semanas anteriores é simplesmente desconsiderado? Como o que foi declarado nunca existiu? Segue um padrão. Essas declarações elaboradas e detalhadas são feitas, elas não se tornam realidade, seguidas de explicações plausíveis sobre o porquê, fixadas em qualquer desastre ou evento que esteja sob os holofotes no momento. A questão é, por que esses provedores da inteligência continuam fazendo isso? Qual é a motivação por trás de suas declarações? Eles estão procurando seu momento de destaque ou um momento? Talvez eles só precisem ser reconhecidos como relevantes. Bom, em meu canal, eu sei de onde vem minha motivação. Tomei decisões de vida com base em coisas que estão acontecendo atualmente. E tomei direções que, de forma ou de outra, não teria tomado, criando um desespero que poderia ter sido evitado
causando grandes danos a mim e aos meus. Eu escrevo esses posts e gravo esses vídeos para tentar ajudar a manter os olhos das pessoas bem abertos. Eu tento passar lições aprendidas por mim. Eu acredito que algumas dessas pessoas têm boas intenções e estão apenas tentando ser úteis, mas essa parece ser uma ocasião rara. Enquanto isso, até vermos provas irrefutáveis do RVGCR, confie em você mesmo e não nas narrativas dos outros. Você é mais corajoso do que pensa, mais talentoso do que imagina e capaz do que pode imaginar. Seja grato pelo que você já tem e enquanto espera por essa bênção. Se você não é grato pelo que tem, o que faz pensar que seria feliz com mais? Atreva-se a ser. Quando um novo dia começar, ouse sorrir com gratidão. Quando houver escuridão, ouse ser o primeiro a brilhar uma luz. Quando houver injustiça, ouse ser o primeiro a condená-la. Quando algo parece difícil, ouse fazê-lo de qualquer maneira. Quando a vida parece derrubá-la, ouse revidar. Quando parece não haver esperança, atreva-se a encontrar alguma. Quando você estiver se sentindo cansado, ouse continuar. Quando os tempos são difíceis, ouse ser mais difícil. Quando o amor te machucar, ouse amar novamente. Quando alguém está sofrendo, ouse ajudá-lo a se curar. Quando o outro se perder, ouse ajudá-lo a encontrar o caminho. Quando um amigo cair, ouse ser o primeiro a estender a mão. Quando você cruzar o caminho de outra pessoa, ouse fazê-la sorrir. Quando você se sentir bem, ouse ajudar outra pessoa a se sentir melhor também. Quando o dia terminar, atreva-se a sentir que fez o seu melhor. Atreva-se a ser melhor que puder. Em todos os momentos, atreva-se a ser. Bom, meus amigos, só fazendo um pequeno parênteses, eu quis trazer essa poesia, né, que eu achei muito bonita e eu acho que condiz muito com o que precisamos no momento, né? Assim, a partir do que sentirmos de ruim, atrevamos-nos a sentir o que há de melhor, né? E até mesmo nos momentos de mais angústia, existe um Espírito Santo Consolador que te coloca nos braços, como fez sua mãe quando éramos bebês, né? E assim sentíamos a maravilha de Deus naquele momento inconcebível pela nossa consciência, mas já concebível de forma física e espiritual por todos nós. O amor de mãe é como Deus se manifesta sobre nós, né? Eu acredito que é através desse amor que acaba sendo um amor até maior, né, do que esse. E eu achei muito interessante essa poesia, muito bonita. Eu acredito que alguns corações pode tocar, não é mesmo? Seguindo aqui algumas novas, meus amigos, e informações relevantes que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, pois a inteligência volta a compartilhar algumas coisas, das quais eu acredito que exemplificam esse momento que estamos vivendo e que estão diretamente ligados a todos esses eventos. Nossos contatos de inteligência militar disseram como as coisas estão delicadas nesse momento e estão tentando descobrir o que podem dizer ou confirmar e o que não podem dizer ou confirmar. Nós saberemos até amanhã. Disseram-me que eles não querem que ninguém que tenha recebido os determinados pacotes europeus FIPs falem sobre eles. É uma enorme ordem de silêncio, mas os destinatários ainda não receberam suas notificações. Dubai 1 e 2 foram lançados, mas não para o nosso nível ainda. Ainda estamos no modo de espera, pois os gatilhos precisam acontecer. Observamos também que ninguém sabe o momento exato em que nós, o grande grupo do T4, receberá essa notificação. Depende de eventos, algoritmos e muita oração.
Com quase todas as pessoas importantes sobre acordos de não divulgação, só sabemos que estamos perto e fora de nosso controle. Segundo o último report sobre a redefinição de moeda global, o que ouvimos recentemente é que o dinheiro continua se movendo. O que vemos, dinheiro na conta, é óbvio para alguns e verificado pelos banqueiros. O que sentimos, tudo está feito e ao nível 4 é próximo. Mas quando? Ninguém está dizendo nada de definitivo, porque ninguém quer ser pego errado novamente. Este é um lugar onde vivemos hoje, aguardando despertar a profecia, o evento e a importância do porquê estamos aqui. Soubemos que os títulos da Yellow Dragon, German Bonds e os títulos principais que já foram validados foram aprovados em linha para financiamento. Este é um processo que já está ocorrendo há mais de um ano e todos estão agora fechando essas negociações. Essas reuniões de mesa continuam acontecendo e algumas já acontecem desde segunda-feira. Foi o início oficial para os detentores de títulos. Esta foi a queda da bandeira branca que deu início ao evento. É normal ficarmos ansiosos por isso, porque é o legado que compartilhamos com nossas famílias e amigos. Saberemos quando estes fundos líquidos e utilizáveis serão alcançados, porque acompanham as notificações globais em sua maioria. Talvez amanhã as notificações gastável, liquidez, foram referências que acompanharam o lançamento do United States Dollar lastreado em ouro. O ouro apoiando o Tratado Internacional Judicial pela Corte Mundial ditou que todos os pagamentos devem estar em ouro-backed United States Dollar Conversion, que foi o evento final que iria ver, conhecer e sentir. O dólar americano Fiat foi convertido e apoiado em ouro. Esta será a deixa para iniciar a Emergency Broadcast System e educar o mundo sobre as razões das mudanças sistêmicas que estão ocorrendo. Com isso, a honestidade, a integridade e o respeito pelos outros serão restaurados. Sobre a República Restaurada dos Estados Unidos, levará a todos nós, todos que ouviram e acreditam na palavra compartilhada. Acreditar que é possível para pessoas simples mudar o futuro deste planeta para gerações vindouras. Isso acreditava que o Iraque iria se reavaliar. Esse Vietnã e Iraque foram restaurados. Essas nações soberanas são restauradas com saúde e prosperidade. Nos Estados Unidos da América e todos os outros ao redor do mundo serão libertados deste estado de escravidão em que nascemos. O melhor de tudo, é que todos os lugares verão a redenção e a restauração, que fomos todos nós que fizemos essa mudança para a graça acontecer. Essa mudança para a bondade foi definida para ocorrer e irá ocorrer. Conte com isso. Tudo muda uma vez que estamos procurando no retrovisor este grande espelho. Bom, meus amigos, certamente foram as últimas movimentações que eu gostaria de compartilhar. Tem mais algumas coisas que, fora de uma leitura, eu gostaria de compartilhar, pois chegou a mim por e-mail, né? E grandes movimentações se dão ainda próximos a esse centro de redenção que eu tanto falo, posicionados em Reno, Miami, Las Vegas, Nova York, Hong Kong, Zurique, muitas movimentações, muitos desses jogadores, dessas baleias e desses grandes jogadores de RV, muitos estão posicionados lá praticamente desde o começo deste ano, onde acreditávamos haver uma movimentação gigantesca em prol do pagamento de todas essas atividades bancárias. Infelizmente, meus amigos, são várias questões que impossibilitam algumas dessas prosperidades chegarem até nós, mas essas pessoas ainda continuam posicionadas, dando as suas opiniões e posições sobre isso,
e muitos falam sobre os procedimentos bancários, sobre essas movimentações de quantias europeias para os Estados Unidos, asiáticas, europeias também, né, sobre essas movimentações em blocos econômicos governamentais que farão, querendo ou não, ainda neste primeiro momento, esse acesso singular e primordial a essas quantias por conta de uma própria renda básica intitulada sobre a Lei de Reforma e Estrutura Econômica Mundial. Então isso vai chegar primeiro aos governos para que possam prover algumas espécies de experimentos. Aqui no Brasil, vemos como Auxílio Brasil, né, agora intitulado pelo governo do excelentíssimo Jair Bolsonaro, nosso presidente, e tornando aí também parte dos programas das pessoas que faziam parte do Bolsa Família, tornando o Auxílio Brasil uma fonte de renda vitalícia para essas pessoas, e que ajuda muito, querendo ou não. Alguns se beneficiam, outros não. Deveriam todos no país se beneficiar. Há quem diga que não, mas acho que deveria, assim como é feito nos Estados Unidos, assim como é feito na Rússia, na China, em que todos os cidadãos têm acesso a essa espécie de renda básica universal, estão tendo acesso não só famílias, como homem, mulher e crianças têm acesso a esse dinheiro provido, né? Aqui no Brasil as coisas funcionam de uma maneira diferente, mas enfim, né, meus amigos, todos esses experimentos e os governos também terão acesso a fazer esses experimentos cada vez mais com a população, né? Vemos estratégias até pelo nosso governo de abranger cada vez mais um número maior de pessoas neste programa do Auxílio Brasil. Então vale a pena cada um de nós sempre estar tentando o recebimento desse benefício concedido pelo governo, que é direito de cada um de nós, cidadão, inclusive dos nossos filhos, mas eles, através das suas leis, né, através do parlamento, eles conseguem manipular todo esse acesso e tornar isso cada vez mais difícil e, se não, impossível para algumas pessoas, né? Mas enfim, meus amigos, todos esses experimentos e essa etapa de prosperidade, ela pretende ocorrer, eu acredito, eu tenho as minhas expectativas para este ano, assim como cada um de nós tem uma expectativa e uma visão diante disso. Eu vi algumas pessoas nos comentários, se não acontecer, como eu já falei várias vezes, né, são muitas pessoas com opiniões iguais, mas a diferença é que nos torna diferentes. O pensar fora da caixa, o pensar diferente é o que nos torna diferentes, né, porque isso acontecendo maravilha, né, meus irmãos, mas não acontecendo não muda nada na vida de cada um de nós, né? Vai mudar o que nós estamos fazendo conosco mesmo diante de tudo isso. E o que eu quero, né, para todos é uma prosperidade, logicamente, mas existem muitas situações das quais nós temos que averiguar, temos que ter certeza do que estamos participando, e é isso que gera frustração, todas essas questões não inclinadas a uma realidade que leva à frustração. E eu, desde que abri o meu canal, eu tenho uma linha coesa de pensamento. Eu não abri o meu canal por dinheiro, eu abri o meu canal por passar informações. Foram 3 meses até obter algum recurso, mesmo que pouco, do YouTube, né? E em paralelo, eu fazia, sim, as minhas atividades e sempre acreditei nesse momento. Acredito nesse momento desde o momento que eu conheci, por volta de 2008, 2009, 2010, né? Tive as minhas primeiras impressões com essas atividades e o meu conhecimento com isso. E diante dessas últimas alegações e por acreditar que isso pudesse já acontecer a partir do ano passado, foi que eu comecei a abrir isso no meu canal. Comecei a expor também a minha visão de conhecimento sobre isso, né? E até hoje ainda não aconteceu, mas metodicamente vemos uma clara posição mundial sobre a liberação de todos esses trusts, sobre a liberação de todas essas contas colaterais globais que carregam essas quantias em seu sistema econômico paralelo ao sistema SWIFT, o qual é trabalhado atualmente. Essas contas existem, essas contas ainda não foram possíveis a libertação, por conta que o mundo ainda passe por uma grande trava política e governamental. E agora, com esses movimentos sobre esses assuntos de guerra, tudo se torna cada vez mais difícil, né? Mas enfim, meus amigos, nós acreditamos, eu acredito plenamente, eu acredito muito nesse mês de maio, estamos no começo de maio, acredito muito em uma virada histórica, né, na questão dos Estados Unidos e na questão de outros países,
Muitas coisas estão acontecendo e precisamos dar crédito ao que não vemos além dessas cortinas, porque tudo isso impulsiona tudo o que esperamos, que é a liberação de todas essas contas, que é o pagamento de todos esses títulos históricos, soberanos, internacionais e nacionais existentes, né? E é isso que eu falo diariamente, e dou uma palhinha também sobre toda essa visão, segundo a minha humilde opinião. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz. É o infinito! E além! E sempre além, meus amigos. Eu peço que vocês continuem se inscrevendo no meu canal, continuem deixando o seu like, deixando o seu comentário, utilizando o recurso do botão valeu demais. Poxa, uma contribuição, qualquer contribuição é uma contribuição bem-vinda e considerável. Eu agradeço aos irmãos, que Deus abençoe, multiplique, quadriplique, quintuplique na mão de cada irmão que me ajudou, e os que também observam o meu conteúdo com a visualização, com a inscrição. Muito obrigado. Isso ajuda que meu conteúdo continue posicionado e recomendado e chegando cada vez a novos espectadores. Eu peço a ajuda dos irmãos para que eu também possa compartilhar esse sonho com as pessoas. E é isso aí. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades, lá pelas 8h30. E os irmãos que quiserem compartilhar as notícias, voltar e observar, o irmão se sente lisonjeado com a visita de todo o coração. Não é demagogia, de todo o coração, gente. Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais tarde. Tchau, tchau.